Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Madrugada Astral, aqui na Astral TV e também na Vibe Mundial. E você que está acompanhando pelo YouTube também. Eu sou a Nanciano Vale, terapeuta estelar, e estaremos juntos aqui pelos próximos minutos falando sobre o tema dos pleiadianos, os nossos irmãos estelares. Você que gosta de extraterrestres, ufologia, eu canalizei o sistema Comando Estelar, onde tem diversas técnicas de tratamento, como mãos estelares, que é uma imposição de mãos, símbolos de tratamento, a mesa estelar. Nós temos técnicas onde os seres multidimensionais atuam e cuidam da gente com muita amorosidade, muita leveza. Levamos às vezes alguns puxõezinhos de orelha, é claro, como se fossem os nossos irmãos mais velhos. E hoje nós vamos falar sobre o amor próprio na visão dos pleiadianos, né? Eu entendo que o amor próprio às vezes pode ser um tema batido, né? A gente tem falado muito disso e é fundamental que a gente fale sobre como nós nos olhamos, sobre o autoconhecimento, mas não pode ser somente um tema batido. A gente realmente precisa olhar para nós. Até porque, vamos lá, pensa comigo, nós nascemos sozinhos, né? Nós encarnamos sozinhos e nós vamos embora, nós vamos desencarnar sozinhos. Então, nós precisamos dar conta dessa nossa vida, da nossa existência aqui na Terra. É claro que nós não fazemos nada sozinhos, nós precisamos uns dos outros, da sociedade, da colaboração, né? Para estarmos aqui, nós precisamos estar em sociedade. Mas, para sermos pessoas melhores, tanto para nós quanto para a sociedade, nós precisamos sim nos amar. Porque como que a gente vai amar o próximo se nós não conseguimos amar a nós mesmos? Então, é fundamental que a gente tenha esse olhar e nos reconheçamos, né? E por isso que o autoconhecimento é a chave nesse momento. Porque quando nós começamos a buscar ferramentas de autoconhecimento, nós vamos nos enxergar como nós somos realmente. Porque quando eu comecei nesse processo de me autoconhecer, e eu já adianto, tá? Esse processo ele não acaba nunca, porque nós temos muitas camadas e além disso nós vamos mudando muito ao longo do tempo e dos anos. Por exemplo, eu não sou a Nancy de 10 anos atrás, eu não sou a Nancy de 20 anos atrás, e eu vou dizer que eu não sou a Nancy de 5 anos atrás. A gente está em constante transformação. E essa é a ideia, né? A nossa vida vai acontecendo, os processos vão acontecendo, as nossas vitórias, as nossas conquistas, os nossos desafios, as nossas derrotas. E tudo isso vai nos moldando a sermos quem somos hoje, né? Lembrando que o hoje, o momento presente, é o único tempo realmente que existe. Porque o passado, ele é aquela roupa que a gente gosta muito, mas que não serve mais, vamos dizer assim. Então, o passado, ele está na nossa memória, ele é a construção de quem somos hoje, mas não é o nosso presente. E o futuro, ele ainda é uma miragem, ele ainda não aconteceu, ele ainda está no plano espiritual, mas ele só acontece a partir do nosso momento presente, de agora. Então, no hoje é fundamental que a gente olhe para dentro. E como que a gente faz isso? Com muito amor, né? Porque olhar para dentro, abrir as nossas camadas, requer assim uma boa dose de amor, de simplicidade, de paz interior, porque a gente costuma julgar muito. A gente julga as pessoas, a gente julga as situações e nós julgamos a nós mesmos. E esse auto-julgamento, ele é prejudicial a nós. Que a gente possa se olhar e olhar para as nossas potências, para as nossas qualidades, com alegria, com orgulho, né? Com amorosidade, mas também com humildade, porque às vezes também a gente acaba colocando assim um peso, como se fosse assim, fôssemos alecrins dourados, seres perfeitos, maravilhosos, e não somos, nós somos seres únicos, seres espirituais, seres em evolução. Temos sim a centelha divina dentro de nós, mas nós temos muitos pontos a desenvolver, né? Algumas coisas estão ainda adormecidas, outras nós nunca vimos em nenhuma existência, em nenhuma encarnação. Por isso a importância do autoconhecimento, do estudo. E nesse momento em que a gente começa a se autoconhecer,
a gente começa a encontrar a nossa luz e a nossa sombra. E ter contato com a nossa luz e a nossa sombra é um processo profundo e que ele vai se aprofundando cada vez mais, porque uma vez que a gente entende quais são as nossas principais potências, a gente pode trabalhar para focar nessas potências. E quando a gente entende quais são as nossas principais sombras, o que a gente pode desenvolver, a gente trabalha desenvolvendo isso. Mas mais do que isso, porque nós vivemos também, hoje em dia, vamos ver se vocês concordam comigo, numa sociedade de performance. Então, a gente precisa performar, a gente precisa entregar, a gente precisa sempre ser melhor, a gente precisa se superar a todo momento, né? Não basta ser. A gente, hoje em dia, a gente não pode mais ser, somente ser e existir. Não, a gente tem que dar sempre o nosso melhor para tudo. E esse nosso melhor nunca tem uma régua, né? Essa régua, ela é infinita. E às vezes a gente entra numa régua de comparação com a régua das outras pessoas, sendo que temos vidas diferentes, situações diferentes, realidades totalmente diferentes. Então é importante que a gente olhe para nós sem essa régua de comparação e sem querer ser uma pessoa diferente do que nós somos. Porque o objetivo do autoconhecimento para fomentar, né, o nosso amor próprio é a aceitação. E você tem se aceitado como você é, efetivamente? Como você realmente é, e não como as pessoas te olham, ou como as pessoas te dizem que você é. Os nossos irmãos estelares, eles reforçam muito que a gente compreenda quem nós somos e que a gente aceite a nossa versão. Então, a gente está sempre em busca de entrar em caixinhas e a gente ir mudando, nos moldando de acordo com o ambiente que nós estamos, né? Claro que precisa, a gente compreende, às vezes, alguns ambientes, a gente vai frequentar um lugar e outro, a gente acaba se moldando a esses ambientes, mas o quanto que isso modifica a sua essência. Se é aquela, vou me moldar aqui, esse ambiente eu preciso ser mais silenciosa, mais discreta, tá tudo bem. Agora, quando eu mudo quem realmente eu sou, se eu sou uma pessoa mais comunicativa, se eu sou uma pessoa espontânea, e eu começo a ser uma pessoa silenciosa, uma pessoa mais discreta. Não porque eu desejo isso, mas porque o entorno, porque alguém que está junto com a gente diz que devemos ser assim. O quanto isso passa por você e o quanto isso passa pelo outro. E o quanto você deseja ser essa pessoa. Então, um primeiro exercício, eu diria, de amor próprio é você olhar para você e quem você gostaria de ser. Como que você, na sua infância, na sua adolescência, você imaginaria que você seria? Quem você é hoje? Às vezes a gente, no nosso dia a dia, às vezes durante os atendimentos, né? Às vezes durante um atendimento de tarô, eu pergunto para a pessoa, o que você gosta de fazer? Qual o seu hobby? O que você gosta de fazer quando você tem um tempo livre? Muitas pessoas não sabem responder. Não sei. Nossa, o que eu gosto de fazer, efetivamente? Então, como que você vai fomentar o seu amor próprio? Você vai se amar se você nem sabe o que você gosta de fazer. Quando a gente não sabe para onde nós vamos, qualquer caminho serve. Qualquer lugar serve. Então, será que qualquer lugar serve para nós? Será que qualquer hobby serve para nós? Então, esse olhar de que nós somos, isso não é egoísmo, a pessoa mais importante da nossa vida é fundamental para o nosso autodesenvolvimento. De novo, nós precisamos das pessoas ao nosso redor, nós vivemos em sociedade, em coletivo, isso, o amor incondicional que os irmãos estelares tanto falam para nós, né? Que a gente aprenda, a gente na verdade já tem isso dentro de nós, mas que a gente desperte esse amor incondicional por todos os seres, passa por despertar primeiro o amor incondicional por nós. Aceitar quem somos, aceitar inclusive as nossas sombras. E parar dessa busca incessante, dessa performance excessiva, essa mudança excessiva de quem somos. E realmente olhar para quem somos em essência e sermos essa pessoa em todos os lugares, com todas as pessoas.
né? E tudo que eu trago também é uma reflexão, né? Que eu também fico refletindo antes, vou refletir depois. Quando eu canalizo uma mensagem, os irmãos estelares trazem, assim, o que falaremos no programa de hoje? Então, é uma reflexão para todos nós, né? Então, como que você tem lidado com as tuas sombras? Porque com a nossa luz é mais fácil, né? Com as nossas qualidades, com as nossas potências. Mas como você tem lidado com as suas sombras? Você tem sido gentil com elas, com os seus desafios? Você tem se autocobrado demais, se punido demais? Porque a gente costuma fazer isso também. Nós entramos numa cobrança excessiva, de sermos cada vez melhores e a gente não consegue sair do lugar, na verdade, porque a gente não está agindo com amorosidade. Às vezes nós somos amorosos, pacientes, resilientes com todo o universo ao nosso redor, mas a gente não consegue muitas vezes ser conosco. Então, quanto você tem de paciência no momento com a sua curva de desenvolvimento, com a sua curva de aprendizado? Quanto que você é resiliente com as suas próprias falhas, com o seu processo. A gente se culpa muito. Nossa, eu poderia ter tido uma escolha diferente, eu poderia ter feito diferente. É claro que as reflexões são necessárias, as reflexões trazem o nosso aprendizado, mas o quanto é importante a gente aceitar onde nós estamos hoje. Se eu tivesse feito escolhas diferentes no passado, eu estaria talvez em outro lugar, em outra posição, em outro momento, né? Quando a gente acaba refletindo sobre isso. Mas não se culpar, uma vez que a gente aprendeu sobre as nossas escolhas. Entender que nós estamos aqui, no momento presente, que é o único tempo que existe e que esse momento presente é o mais valioso e é o único tempo que temos, né? Momento presente, o nome já diz, é um presente. Então, realmente, é um presente viver no hoje. E eu deixo aqui, assim, como sermos a nossa prioridade dentro da nossa vida, que tem muitas camadas, né? Nós temos muitas atividades, cada um tem uma rotina, cada um tem as suas cobranças, né? Nós exercemos muitos papéis. Então, nós somos, sim, a nossa essência, mas nós exercemos diversos papéis na sociedade. Então, nós exercemos um papel de filha, de companheira, de colaboradora. São muitos papéis. Papel de pai, de mãe, de irmão, que a gente acaba exercendo. Mas o seu papel essencial? E quem você é? Então, busque, se você ainda não sabe, busque o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer, como você gosta de ser tratada, como você não gosta e você não aceita ser tratado. Por que é tão importante, né? E me veio isso agora. Tão importante o amor próprio. Além de nós termos mais serenidade e plenitude no nosso dia a dia, uma vez que nós nos amamos. Nós somos mais confiantes quando nós nos amamos. Nós sabemos onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Mas o amor próprio, ele coloca algo fundamental para nós, o nosso espaço sagrado. Então, uma vez que nós nos amamos, nós colocamos ao nosso redor, vamos imaginar assim, uma redoma, assim, uma barreira, que eu não quero usar esse termo barreira, mas um círculo entre nós. Nós estamos dentro de um círculo, vamos pensar um círculo de luz, um círculo iluminado, um círculo de flores, enfim. Um círculo que é o nosso espaço sagrado. E ninguém ultrapassa esse espaço sagrado se nós sabemos quem somos e se nós nos amamos o suficiente. Ninguém passa por esse espaço, porque nós colocamos limites. Quando nós não sabemos quem somos, quando a gente não se gosta, quando a gente não se valoriza, qualquer coisa serve. E a gente não impõe o respeito necessário e a gente acaba aceitando situações que nós não precisaríamos aceitar. Porque a gente entende que tanto faz, como se a gente merecesse o tanto faz. Então, Chantil, inclusive, que é uma das nossas irmãs estelares, que traz muitas mensagens canalizadas para nós,
falam muito disso, sobre o nosso autorrespeito conosco, o nosso respeito com as pessoas. E o nosso respeito começa na gente. Então, se eu respeito os meus limites, se eu respeito as minhas potências, se eu respeito até onde eu posso ir, eu consigo respeitar até onde o outro pode ir. E na sociedade em que vivemos hoje, no momento atual em que vivemos hoje, que infelizmente tem muitas coisas boas, né? Muitas coisas maravilhosas, tem muitas pessoas despertando, tem muitas pessoas expandindo a consciência, é um tempo de expansão, mas ao mesmo tempo existe sim um tempo de dormência, um tempo de escuridão. E para lidar com isso despertando também é um desafio. Por isso a importância de olhar para dentro, desse recolhimento, de se reconhecer, porque nós já nos conhecemos quando a gente está lá na espiritualidade, quando nós estamos em outras dimensões, lá no céu, enfim, seja de acordo aí com a tua crença, a gente tem plena consciência de quem somos, das nossas existências anteriores, no que nós desejamos fazer em outra encarnação, do que nós precisamos aprender, mas a gente chega aqui, tem o véu do esquecimento, para que a gente possa trilhar o nosso caminho com o livre-arbítrio, se desenvolvendo, mas sempre com apoio e suporte espiritual do nosso anjo da guarda, dos nossos guias, mentores, dos seres multidimensionais, né? De todos os seres sagrados que estão nos fortalecendo. Mas focar nessa prioridade, em se priorizar, em se amar, em se conhecer, é um passo espiritual. E muitas pessoas trazem de uma forma negativa como um passo de egoísmo mesmo. Ah, mas você vai tá se priorizando? Né? E não é um se priorizar de forma negativa, né? Ah, então tá bom, eu sou a rainha do mundo, eu posso tudo e sou só eu. Não. É se autoconhecer para que você estabeleça os seus limites, para que você se autodesenvolva e a partir daí você possa auxiliar o próximo. Se você não consegue cuidar de si minimamente, como você cuida da outra pessoa? Então, para sermos pessoas altruístas, inclusive, que é um ensinamento espiritual, nós, de todas as crenças, basicamente, né, espirituais elevadas, que a gente auxilie o próximo, que a gente abra mão muitas vezes de algo para nós em prol do outro, do mais necessitado. Então, para que a gente possa realmente ter esse olhar para o próximo, a gente precisa ter esse olhar para nós. Então, se eu cuido de mim, se eu sei o que é esse autocuidado, eu posso cuidar do outro. E vamos deixar aqui de forma prática, então. Você listar, né? Caso você esteja nessa busca do teu amor próprio e lembrando que o autoconhecimento, ele é eterno, né? Porque a gente vai se autoconhecendo cada vez mais e vai abrindo caixinhas e é muito gostoso, tá? Tem processos desafiadores, mas é maravilhoso, é fantástico a gente se conhecer. Não é legal quando a gente começa a conhecer alguém, a gente começa a conhecer uma amiga nova, uma pessoa legal e, poxa, a gente vai descobrindo coisas dessa pessoa conforme ela vai se permitindo e se abrindo para nós. É a mesma coisa. Então, olha que fantástico, a gente ir abrindo as nossas caixinhas internas, se autoconhecendo e falando, uau, que pessoa fantástica que eu sou. Porque nós somos, sim, pessoas fantásticas, independente dos nossos desafios, né, dos nossos pontos a desenvolver. Nós temos a centelha divina dentro de nós. Então, vamos descobrir o que a gente gosta de fazer. Né? O que a gente gosta de fazer hoje, porque a gente vai mudando. Então, quando eu era adolescente, eu gostava de uma coisa. Há 5 anos atrás, eu gostava de outra. Então, o que eu gosto de fazer no meu tempo livre, né? Como eu gosto de ser tratada. Isso é importante. Como eu não gosto de ser tratada. Eu acho que não faz sentido para mim. Não, eu não mereço isso. Vamos listar esses 3 pontos. E olha, eu vou falar que parece simples, mas não é. Pega ali um papel, uma caneta e vai listando isso. Então, o primeiro passo aí de autoconhecimento para você olhar para dentro e fomentar o teu amor próprio, né? Separar um dia da semana para você cuidar de você.
realmente. O que eu posso fazer por mim? O que eu gosto de fazer por mim? Seja praticar esse hobby, seja uma prática de autocuidado espiritual, uma conexão espiritual, uma prática de meditação, que daqui a pouquinho vou deixar um mantra aí para vocês, o mantra da compaixão dos nossos irmãos estelares. Então, seja uma prática da compaixão, uma prática da meditação, seja ir ao cabeleireiro, fazer a unha, fazer um escalda-pés em casa, desenhar, escrever, enfim. Faça algo por você e reforce a sua conexão espiritual. Quanto mais conectados estivermos ao divino, mais nós abrimos as portas do nosso autoconhecimento, das nossas caixinhas interiores. Então, conecte-se com o divino, com Deus no seu coração, faça uma leitura diária de uma escritura sagrada, de um livro que vai nutrir o seu ser, nutrir o seu coração. Ouça um podcast, ouça um programa que vai nutrir o teu coração, a tua mente, assista algo que nutre o seu ser, né? São pequenas coisas que vão fomentando o nosso amor próprio, tá? E coloque limites, né? Estabeleça limites saudáveis entre você e o outro. E vá fazendo isso devagarzinho, né? Aos poucos. E deixo aqui o mantra da compaixão, que o mantra da compaixão, ele também vai nutrir a tua compaixão pelos outros e por si mesmo, porque todos os sentimentos começam em nós. Então, uma vez que eu tenho amor incondicional por mim, eu vou transbordar esse amor condicional pelo outro. Uma vez que eu tenho compaixão com as minhas atitudes, com as minhas falhas, eu vou conseguir levar isso até o próximo. Então, o mantra da compaixão, o mantra que eu canalizei dos irmãos estelares é o Om Hariom. Então, Om Hariom. E você vai utilizar esse mantra ou com Japamala. Então, você pode pegar ali as 108 contas do Japamala e fazer Om Hariom, Om Hariom, falando ou somente mentalizando, depende aí da tua necessidade, do teu ambiente. Ou, não tem um Japamala, tá tudo bem. Você pode fazer o Om Hariom mentalmente quantas vezes você quiser. Você pode contar um tempo, fazer de forma livre, mas tenta fazer concentrado, tá bom? Porque o mantra tem uma inscrição sagrada, não vai somente fomentar a compaixão. O mantra, ele tem uma potência divina para nutrir o nosso ser, para modificar as nossas células, para realmente todas as potências dos irmãos estelares se conectarem com a tua essência divina. Então, todo mantra tem uma escritura sagrada e é muito potente, mas a gente precisa fazer com verdade, então com o coração. A gente vai pegar ali, vai dedicar, olha, se você Hariom 108 contas, não passa de 10 minutos. Então, eu espero que você tenha 10 minutos para poder fazer 10 minutinhos de meditação que vão elevar o seu ser, vão te conectar com o divino. Então, você faz Om Hariom, Om Hariom. Faça, experimente, porque para além de eu falar, olha, você pode sentir isso, pode sentir aquilo, ao longo de 1, 2 semanas praticando esse mantra, você vai sentir muita diferença. Pratique, experiencie você, vivencie você o que o mantra Om Hariom vai causar no teu ser interior e depois vem me contar. E o meu telefone é o 13 99707 5788, 13 99707 5788. Estou no Instagram e no TikTok como Nancy A no Vale e também no Instagram como Sistema Comando Estelar. Lá você vai poder acompanhar mensagens canalizadas, um pouquinho dos nossos atendimentos, tanto com a mesa estelar, mãos estelares, como com o tarot terapêutico, mapa numerológico, diversas ferramentas para nos auxiliar, dar aquele empurrãozinho no nosso autoconhecimento, mas é um auxílio para que a gente possa, sim, com a nossa disciplina, com o nosso movimentar-se, seguir, né, adiante nesse caminho profundo, que é esse mergulho interno, esse mergulho interior para nós. E deixo aqui também o símbolo de fluidificação de água, entre em contato comigo para que você possa fluidificar a sua água, tá? Eu envio para você gratuitamente um PDF e aí com todas as explicações é super simples, você vai conseguir colocar a tua água sobre esse símbolo e fluidificar. E essa água vai promover equilíbrio,
cura espiritual, paz interior, é um símbolo pleiadiano e eu te envio gratuitamente para que você, seus familiares, os animais, as plantinhas possam usufruir desse benefício. Gratidão por mais esse momento, até breve.